Antes de começar a partilhar e compartilhar esse tema sobre o jejum que me foi encarregado, eu gostaria de dizer duas coisas que eu penso. Talvez muitos não pensem como eu, correto? Sobre o tema. Primeiro, eu creio que o tema do jejum e o jejum em si mesmo não é um tema que seja contemplado em toda a sua dimensão e em toda a sua profundidade por aquilo que nós chamamos teologia sistemática. Vou começar por aí. Eu não encontro dentro da teologia uma sistematização teológica sobre o tema do jejum. Eu poderia aceitar com maior satisfação, entendendo que o tema sobre o jejum está dentro de uma teologia praxeológica. O que eu quero dizer com isto? Que o tema do jejum é prático, não é? Está na praticidade de um povo do Antigo Testamento e que esta prática sobrepassou, não é verdade, as ações do judaísmo e se encaixou e foi aceito também pelo cristianismo. Então eu deixo isso claro, não é? Há um texto que eu escolhi para ler para vocês, que é muito conhecido, não é o único. No Novo Testamento há muitos textos sobre o jejum e também no Novo Testamento corroborando aquilo que já era uma tradição do povo hebreu. O texto se encontra, é clássico esse texto, se encontra em Mateus 6, 16 e 18. Não é nenhuma novidade, porque é um texto clássico sobre o jejum nas páginas do Novo Testamento. E o texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas. Aqui já tem uma observação. E uma observação bastante séria que a palavra de Deus nos traz. Quando jejuardes, não vos mostrais contristado como os hipócritas. Por quê? Porque eles desfiguram o seu rosto, para que aos homens apareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, é uma coisa muito íntima, muito pessoal, é um relacionamento em toda a sua plenitude do jejuando com o Pai Celestial. E esta íntima relação, ele diz assim: mas você, ou tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, para não parecer aqueles que praticam o jejum inadequadamente. Então aqui é uma postura que a Bíblia nos chama a atenção, para não pareceres aos homens que jejuam, mas o teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto te responderá.
te responderá. Então, entendo eu que na praxeologia teológica do jejum permeia e existe uma íntima relação do eu com o tu que nós chamamos Deus. O jejum era uma prática muito comum entre o povo judeu no Antigo Testamento. Existem vários textos que falam sobre o tema. Para quê? Para que pudesse ser entendido e que os textos do Antigo Testamento fosse compreensível no que diz respeito ao jejum, para ajudar aqueles que jejuavam. E normalmente acontecia o jejum quando existia entre o povo de Deus uma carência, uma necessidade. Ao mesmo tempo, também na individualização do jejum, acontece quando a pessoa necessita de uma resposta de Deus para a sua dificuldade, ou a sua problemática, ou a sua situação precária e difícil pela qual esteja passando. Então o jejum se faz dentro destas circunstâncias. Irmãos, a prática do jejum está muito junto, anexado, atado com a prática da oração. Não existe jejum sem oração. Pode haver oração sem jejum, mas nunca, jamais o jejum sem a oração. Trago um exemplo do Antigo Testamento. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber de Deus o quê? As tábuas da lei. E ali, no Monte Sinai, houve uma íntima relação de Deus Pai com Moisés. E Moisés estava em oração. Não comia o pão, assim diz a Bíblia. Não bebia da água, assim diz a Bíblia. Estava em íntima relação com o Pai, porque necessitava receber na sua vida e no seu ministério uma tremenda responsabilidade de receber da mão do Pai as leis divinas. Esta tremenda responsabilidade, Moisés tinha que orar. Ele tinha que dobrar os seus joelhos. Ele tinha que jejuar, como assim diz o texto e a Sagrada Escritura. O texto nos diz aqui o seguinte: quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres com os homens que
jejuam, mas o teu pai que está em secreto e o teu pai que vê o secreto te responderá. Há aqui 3 momentos ou 3 preposições que eu quero chamar a atenção. Tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Quer dizer, se ponha bonito. Não demonstre que está jejuando. Não te exalte, nem te glorifique, porque estas coisas não agradam a Deus. Porque diante do Senhor, em jejum e em oração, nós temos que ter a íntima relação de humildade com Deus. Ser humilde, se alegra, se goza no Senhor, mas ao mesmo tempo entenda que o exaltado não é você. É Deus. E é curioso que quando Moisés desce do Monte Sinai, não é? Depois de ter falado com Deus e recebido de Deus as tábuas da lei, o que o texto disse? Moisés não percebeu, mas o seu rosto, o quê? Brilhava. Era diferente. Ele ficou surpreso, porque somente depois que Arão lhe disse, e o povo de Israel lhe falou, Moisés, você está diferente. O seu rosto brilha. E do teu rosto exala a glória do Pai. A glória do Pai. A glória de Deus. Moisés, você teve uma íntima comunhão com Deus. Você estava junto do Senhor, ali no teu altar de oração e de jejum. Deus falou com Moisés e Deus lhe entregou a missão de levar ao povo a tábua da lei. São nestes momentos, são dentro destas circunstâncias que nós necessitamos de andar intimamente com Deus em oração. Não há jejum sem oração. Queridos, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o seu rosto. Existia entre os judeus a prática de que aqueles que jejuavam se demonstravam uma aparência depressiva, com seus cabelos desalinhados, com suas roupas desarregladas. Por isso o texto recomenda, olha, não é assim. E para que não pareçam com aqueles, não façais estas coisas. Porque eles estão chamando a atenção para si próprio. Isso não é assim. No jejum existe uma leveza, um encontro com Deus.
quem está em jejum e oração tem uma satisfação, tem uma alegria renovada, tem um gozo de ter estado na presença de Deus, assim como aconteceu com Moisés, descendo do Monte Sinai, quando trazia nas suas mãos as tábuas da lei. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falara com ele, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se junto a ele. Oh, glória a Deus! Como Deus se glorificou, como Deus e o poder do Espírito Santo resplandeceu na vida de Moisés, quando ele, no Monte Sinai, se ajoelha no trono da graça de Deus e pratica o seu jejum. Glória a Deus! Isto é o que edifica. Isto é o jejum correto, não é verdade? Mas o Pai que estás em secreto, Ele te abençoará. Irmãos, permitam-me fazer um paralelismo. Digo de passagem, vou fazer uma pergunta, eu sei que vocês são estudiosos da Bíblia. Quantos dias esteve Moisés no seu jejum de oração no Monte Sinai? Quantos dias? Oh, meu Deus do céu! 40 dias e 40 noites. Agora eu vou continuar. Permitam-me fazer o paralelismo com Cristo. Cristo estava no início do seu ministério, no começo. E o mestre sabia o que representava para ele o desafio ministerial dada pelo Pai para que ele executasse. Era tremendo. Era tremendo. Um ministério que ele tinha que cumprir, porque nele o Pai tinha que ser glorificado. A responsabilidade era grande. E sentindo o peso da responsabilidade e uma necessidade de jejuar e de orar, Jesus foi levado ao deserto. E ali, agora vocês sabem, qual foi o tempo que ele levou? Fala forte. 40 dias e 40 noites. O mesmo acontecido com Moisés. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu me empolgo com a Bíblia. Olha, eu vibro com a Bíblia. Porque ela não é contraditória. Ela não é contraditória.
As coisas que aconteceram antes acontecem depois, da mesma forma, da mesma maneira. Não é invencionismo. Jesus foi ao deserto. 40 dias, 40 noites. Em oração, jejuando, porque a missão é tremenda. Depois dos 40 dias e depois das 40 noites, o texto bíblico disse, era lógico, não poderia ser diferente. O Mestre Jesus teria e teve fome. Era uma carência de Jesus. Era um flanco aberto para que Satanás entrasse. Porque quem está 40 dias e 40 noites sem comer, está com fome. Isso é lógico. E então Satanás apresenta Jesus. Olha, eu tenho para você uma coisa extraordinária. Você é Deus. Você pode. Você está com fome. Você faria imediatamente as transformações das pedras em pães. Eu e você. Mas Jesus disse não. Jesus disse não. E Jesus repreende o inimigo com a autoridade da Bíblia, da palavra conhecida e escrita naquela época, o Antigo Testamento, que lá se encontrava esta frase: nem só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? A palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus! A palavra tem poder, a palavra tem força. Já tem que terminar a palavra. Tem força, tem poder, não é verdade? Jesus venceu a batalha. Ah, mas o diabo não para aí. Caramba! Só mesmo com muito jejum e com muita oração. Sabe o que o diabo faz? Vocês sabem. Não faz falta que eu diga. Ele leva Jesus à cidade de Jerusalém. Vocês sabem o que representava na época para um judeu a cidade de Jerusalém? Para o judeu, era importante, era poder. Mas o diabo não para aí. O diabo leva Jesus no pináculo do templo de Salomão. Você sabe o que representa o templo para os judeus? Cidade de Jerusalém, cidade santa. O templo construído e edificado por Salomão. De lá de cima, o diabo diz a Jesus: olha, lança-te, lança-te, porque o teu Deus tem poder. Olha, quem não quer ser poderoso? Quem não quer ser poderoso? O teu Deus tem poder. Ele fará com que os teus pés não tropecem em pedras. Ele te amparará
lança-te. Tudo era poder. Jerusalém, o templo. Ora, você se lançava e eu também, ainda que nos esborrachássemos lá embaixo. Mas Jesus venceu a segunda batalha com a palavra. Não, o quê? Tentarás, o quê? O teu Deus, o Senhor, em vão. Às vezes nós queremos ser tão poderosos que tentamos ao Senhor inutilmente. Jesus foi humilde. O meu Deus pode. Eu sou Deus. Eu posso. Mas o diabo não vai ter esta alegria e esta satisfação. Porque o meu Deus não vai ser tentado em vão. Só com muita oração, irmãos. Só com muito jejum de 40 dias e 40 noites, Cristo venceria e como venceu o diabo no deserto. Terminando esta parte. Agora, vai ao monte. Veja o reino deste mundo. Veja a glória desta terra. Veja, eu te darei tudo isto. Eu te darei toda a riqueza. Se prostardes, se ajoelhados me adorarão. Acho que o diabo aí passou-se da raia. O diabo passou do seu limite. Prostrado me adorares? Mas Jesus disse o quê? Somente a um. Somente o meu Pai tem o direito de receber a minha adoração e ajoelhar-me diante dele, porque ele é o Todo-Poderoso. Aí Jesus usou da sua autoridade. Para trás de mim, Satanás, repreendo, porque você se passou do limite. Estas batalhas que eu estou contemplando com vocês só são vencidas com jejum e oração. Qual é a sua batalha? Qual é a sua batalha? Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua debilidade? Qual é a sua necessidade? Você pode vencê-las todas com oração e com jejum. É uma prática, tanto do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, que corrobora a necessidade do jejum e da oração. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém?